Os próximos anos serão decisivos. Ou mudamos agora, ou enfrentaremos consequências irreversíveis. Esse alarme soou do Rio de Janeiro. Vamos ver. O planeta Terra está caminhando para uma nova extinção em massa e nós, seres humanos, somos os principais responsáveis. Esse é o alerta feito pelo pesquisador Hugh Montgomery, diretor do Centro de Saúde e Desempenho Humano da University College London, da Inglaterra. Em um evento internacional nesta semana, no Rio de Janeiro, ele disse que essa extinção já começou. E se não mudarmos nossas ações agora, as consequências podem ser devastadoras. Montgomery comparou o cenário atual ao desastre do período Permiano, que ocorreu há cerca de 250 milhões de anos e dizimou 90% das espécies vivas. O motivo? Condições climáticas drásticas provocadas, naquela época, por forças naturais. Hoje, porém, o culpado tem nome e sobrenome: a atividade humana. Em 2024, a temperatura global bateu um recorde preocupante, 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Se continuarmos no mesmo ritmo, podemos chegar a 2,7 graus Celsius até 2100. E se ultrapassarmos 3 graus Celsius, veremos mortes catastróficas de espécies, além de impactos severos na vida humana. Acontece que não precisamos esperar até lá para sentir os efeitos. Um aumento entre 1,7 grau e 2,3 graus Celsius, mesmo que temporário, poderia causar o colapso das camadas de gelo no Ártico, desacelerar a circulação meridional do Atlântico, que controla todo o clima global, e elevar o nível do mar em metros. Tudo isso pode acontecer nos próximos 20 ou 30 anos. Além do dióxido de carbono, outro vilão preocupa: o metano. Ele é 83 vezes mais potente que o CO2 no curto prazo. Para Montgomery, reduzir emissões precisa ser a prioridade máxima. Há solução, mas ela exige ação urgente. Medidas de adaptação são importantes para proteger nossa saúde e a economia, mas elas não substituem a necessidade de cortar drasticamente as emissões. Como disse Montgomery, não faz sentido tratar apenas os sintomas quando precisamos buscar a cura. E para entender melhor esse assunto, nós pedimos uma análise para o climatologista Carlos Nobre, que é professor titular da Cátedra de Clima e Sustentabilidade da Universidade de São Paulo e co-presidente do painel científico para a Amazônia. Ele está cumprindo a agenda em Quito, mas gentilmente enviou um comentário para o Olhar Digital News. Carlos Nobre concorda que o cenário é preocupante e que o ser humano pode ser protagonista em uma extinção de espécies em massa nas próximas décadas. Mas há tempo de agir. Vamos acompanhar. De fato, se a temperatura continuar 1,5 graus mais quente, como 2024 e continua 2025, continuar a não baixar, o risco para a biodiversidade se torna gigantesco. Porque se continuarmos com essa temperatura e zerarmos as emissões líquidas só em 2050, que é o Acordo de Paris e a COP26, nós vamos chegar a 2050 com 2,5 graus ou mais. 2050. Isso vai fazer vários dos pontos de não retorno saírem do controle, como o permafrost, como a própria Amazônia. Isso vai jogar uma quantidade tão grande de gás de efeito estufa, o gás carbônico, o metano, que não dá mais para baixar a temperatura, e nós vamos chegar 3 graus até acima de 3 graus em 2100. Mesmo passando de 2 graus, chegar a 2,5 graus, a gente já começa com uma gigantesca extinção de espécies oceânicas, por exemplo, os recifes de corais, que mantêm 25% da biodiversidade oceânica, eles vão ser extintos quando a temperatura dos oceanos tropicais passarem, aquecerem mais que 2 graus. Então, até 2100 já há grande extinção da biodiversidade oceânica, e se perdermos a Amazônia, vamos perder a maior biodiversidade do planeta, centenas de milhares de espécies. Então, se a gente chegar em 2100 com 3 graus ou mais, pronto, iniciamos a 6ª extinção de espécies da história do planeta Terra, em uns 3,5 bilhões de anos desde que surgiu o primeiro ser vivo, e essa será a primeira vez que a extinção de espécies não é um
causado por um fenômeno natural, mas sim por uma espécie, nós, Homo sapiens. Então, é essencial para impedir extinção de espécies, a sexta extinção de espécies, que a gente realmente reduza muito rapidamente o risco, zere rapidamente as emissões, não mais do que 2040. Tá aí o nosso muito obrigado ao Carlos Nobre, que encontrou uma brecha na agenda para atender aqui ao Olhar Digital. Bom, vamos torcer para que ainda haja tempo mesmo para essa reação, não, pessoal?